Olá pessoal, hoje o nosso tema que iremos tratar é relativo ao Deus El. Por que a Bíblia não fala do Deus El? Na dita palavra de Deus, a Bíblia, vemos a menção de várias divindades, tais como Baal, Asera ou Ashera, Astaroth, Bel, Camoz ou Quemos, Star, Moloch, Dagon, Rimon, Milcom e outros. Entretanto, não encontramos o Deus El, ao menos não de forma explícita. Já disse aqui que El é uma palavra tanto hebraica quanto cananita. Cananita, que quando traduzida para o nosso idioma significa Deus. Em nosso idioma, os tradutores, por força da tradição cristã, avertem ora como Deus, ora como Deus com inicial maiúscula. Mas isso não existe nos idiomas originais em que a Bíblia foi escrita. Em que era utilizado. Essa sistemática só ocorre em nosso idioma. No idioma cananeu e o hebraico antigo, não há letras maiúsculas, não há letras maiúsculas. Todas são escritas de uma única forma. No hebraico e em geral nas línguas do Oriente, não existe essa diferenciação de letras maiúsculas e de letras minúsculas. Todas têm o mesmo caractere. As palavras são escritas de uma única forma. Os tradutores portugueses, diante do impasse de haver no texto bíblico o uso de El tanto para o Deus hebreu como para os deuses pagãos, resolveram então adotar a diferenciação. A diferenciação desses deuses por meio do uso de iniciais maiúscula e minúscula. Como assim? Eles passaram a traduzir El como Deus inicial minúscula, quando esse El se referisse a qualquer Deus que não fosse o Deus dos judeus, ou Deus dos hebreus. E quando a palavra El estivesse supostamente se referindo a Javé, eles traduziam como Deus com inicial maiúscula. Se você pegasse um texto escrito todo em hebraico ou no idioma canaanita, você não conseguiria rapidamente distinguir quem era o El, Deus inicial minúscula dos hebreus, ou quem era o El, Deus dos povos não israelitas. Você precisaria constantemente estar atento ao contexto ou a uma regra que alguns escritores do Antigo Testamento adotaram na Torá. Pois bem, El, além de ser uma palavra desses idiomas, também era o nome de um deus pagão chamado El. Então, El é tanto uma palavra que, quando traduzida para o nosso idioma, significa Deus, como também era uma palavra que dava nome a um deus que era adorado em comum entre os cananeus. Baal, por exemplo, assim como El, além de ser o nome de um deus pagão, também é uma palavra traduzida em nosso idioma como senhor, dono, marido, proprietário e assim por diante. Baal também, quando traduzida para a nossa língua, também pode aparecer como senhor com inicial maiúscula. Tudo depende do tradutor que, a depender da sua intenção, ele pode encaixar Baal ou El
como ou um Deus pagão ou o Deus hebreu. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi e disse: Rompeu o Senhor aos meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 20. Baal, nessa passagem, foi traduzido como Senhor, inicial maiúscula, e querendo dar a entender que esse Senhor era o Deus dos hebreus. Adonai também é uma palavra hebraica que, quando traduzida, quer dizer Senhor, ou meu Senhor, ou ainda Senhor, com inicial maiúscula ou minúscula. Essas questões de inicial maiúscula e inicial minúscula só está presente em nosso idioma, o português. Nas línguas latinas, né? Derivada do latim, é que acontecem essas variações de colocar uma ou outra palavra originária do hebraico com inicial maiúscula ou minúscula. Havia também o plural para El, ou seja, Elohim. Perceba que, a grosso modo, Elohim é a junção de El com a terminação in. Palavras no hebraico, quando no plural, têm a terminação in. Exemplos: terafim, refaim, zunzim e outras. Todas essas palavras significam um plural. Elohim quer dizer deuses. Portanto, quando Elohim é traduzida, a palavra Elohim é traduzida para o nosso idioma, deveria ser deuses e não deuses. Aliás, desculpe, deveria ser deuses e não Deus. E todas com inicial minúsculas. Mas acontece que os textos e traduções orais antigas dos hebreus só mencionavam Elohim ou El. Isso se dá porque os hebreus nunca foram monoteístas. Os hebreus eram um povo politeístas. Eles adoravam vários deuses e não somente Jeová. Por isso, as suas tradições orais antigas apareciam muito o termo Elohim para deuses. Os hebreus não adoravam um El, mas sim vários Elohim. Então, como resolver esse impasse? Os escritores hebreus fizeram o seguinte nos seus textos: trocaram os verbos que se encontravam no plural, já que as palavras presentes eram Elohim, deuses, e não El, Deus. Quando eles queriam que o texto desse a entender que Elohim era Javé, deixava os verbos e todos os termos a seu redor no singular, obrigando com isso que Elohim fosse entendido por Deus, inicial maiúscula, e não por deuses. Entendeu? Eles forçavam o texto a ser entendido como sendo o Deus dos hebreus. A palavra Elohim nunca foi singular, sempre foi plural. Tem uma tradição extra-bíblica dos judeus que fala da história de Moisés, e lá existe uma discussão entre os hebreus que o texto apontava que havia vários deuses. Aí Javé diz que os inteligentes entenderiam.
e os sábios entenderiam. Ou seja, a palavra Elohim nunca significou Deus no singular, mas sim deuses. Foram os judeus que alteraram o significado de Elohim para adaptar ao seu monoteísmo tardio. Pois bem, quando não deixam do jeito que estava, ou seja, tudo no plural e assim. E assim. E assim, o leitor saberia que aqueles Elohim eram deuses pagãos. Assim, Elohim passou a ser traduzido em nosso idioma de duas formas, como deuses, inicial minúscula e no plural, quando se queria se referir a deuses pagãos, e Deus, inicial maiúscula e no singular, quando se referisse ao Deus judeu, Deus judaico-cristão. Mas lembre-se, isso é uma mera técnica literária inventada pelos hebreus para esconder que eles sempre foram pagãos e adoradores de vários deuses. Elohim nunca foi termo singular, sempre foi plural. Temos essa certeza por causa dos contextos em que Elohim foi utilizado. Dito tudo isso, é quantioso perguntar por que o Deus El não aparece nos escritos dos hebreus, já que ele era conhecido por todos ali daquela região, sobretudo a Palestina. Porque os hebreus tanto mencionou os outros deuses, inclusive o seu filho Baal, inclusive sua consorte ou deus amante Áshera, mas os hebreus não mencionaram o deus El como eles tendo adorado esse deus. Como já dito acima, há vários deuses sendo mencionados na Bíblia por seus nomes. Mas El, que era o mais adorado e o mais poderoso entre os deuses das terras dos hebreus, não é mencionado. Você não acha estranho isso? Você nunca parou para pensar sobre isso? Por que essa omissão desse Deus tão importante, tão conhecido? Porque os escritores mencionaram explicitamente que seus antepassados adoravam todos os deuses cananeus, mas não quiseram ou não mencionaram que eles adoravam o Deus El. Vocês não acham estranho essa situação? Diante do que dissemos aqui, fica fácil deduzir o porquê. Os hebreus procuraram de tudo que foi forma para esconder a relação que eles tinham com os diversos deuses que eles adoravam, inclusive o Deus El. Mas eles deixaram diversos vestígios de que adoravam esse Deus num tempo muito, muito remoto. Aí você poderia perguntar, mas se eles queriam esconder essa relação, então por que eles deixaram vestígios de que no passado seus antepassados adoravam esse Deus? É simples. Primeiro porque os hebreus criaram esses escritos para eles. Esses escritos nunca tiveram a intenção de sair da Palestina ou de entre os hebreus ou judeus e ser conhecido para os povos ao seu redor, os povos pagãos. É uma coisa restrita dos judeus. Segundo ponto é que os escritores finais do Velho Testamento não foi um nem dois, foram vários escritores. E eles pegavam as lendas do seu povo e as adaptaram.
Aí nessas adaptações, sempre deixaram algum outro vestígio da adoração, tanto de vários deuses, como desse Deus que era adorado por todos naquela região. A começar por diversos nomes de lugares e de pessoas. Esses são um dos primeiros vestígios que nós encontramos num texto bíblico que corrobora essa ideia de que os hebreus tentaram esconder o Deus El de entre a sua adoração, com o objetivo de substituir o tardio Deus que foi elevado como supremo, o Deus Jeová, no lugar do Deus El, que era bastante conhecido na região. Adaptaram as lendas e contos relativos a El e deram para Jeová. Dentre os lugares, podemos citar El Parã, El Hanã, Ifta-El, Bet-El ou Betel. E aos hebreus, no seu monte Seir até El Parã, que está junto ao deserto. E rodeando-a, passa o termo para o norte, a Hanatom, chegando ao vale de Ifta-El. Ele ficou ali um altar e chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Isso aí é uma passagem que fala de Jacó quando ele fugia, né, de Esaú e estava voltando, né, para a sua terra. Chamou o lugar de El Betel. El é Deus, Betel tem a junção de novo de El e Bet. El. E agora, se vocês olharem e prestarem atenção no texto, as cidades as quais os judeus, os hebreus invadiram e tornaram como suas, elas já existiam e já tinham nomes. Não foram os hebreus que deram nome às cidades e aos lugares. Essas cidades já tinham nomes. E esses nomes eram nomes cananeus, como Betel. Betel já existia, não foi nada de nem Abraão e nem Jacó que tinha dado esse nome a essas cidades. Lembre-se que os hebreus, segundo a lenda, eles eram estrangeiros, eram peregrinos que adentraram em terras estrangeiras, entendeu? E passaram a morar nelas. Então não faz nenhum sentido um estrangeiro entrar em terras estranhas e começar a dar nomes a lugares que já tinham nomes e que era de titularidade dos seus moradores originários. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Vejam aí os nomes, não só de hebreus, mas também de cananeus, com a terminação El. E Iron, e Migdael, Orem e Bet, Anate e Bet Semes, 19 cidades e as suas aldeias. A terminação Baal também aparece da mesma forma em lugares e nomes de pessoas hebreias e não hebreias. Era costume naqueles tempos dar os nomes de seus deuses a pessoas e a lugares. Os egípcios faziam isso. Todos os povos naquela época faziam isso. Eles acoplavam os nomes de suas divindades aos nomes de lugares e aos nomes de seus filhos e parentes. Era costume. E esse costume também, ele
ele chegou até os nossos dias, né? Porque é comum as pessoas adotarem, sobretudo na cultura cristã, adotarem nomes para seus filhos ou darem nomes a seus filhos a partir de nomes de santos. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal. E Merib-Baal gerou a Mica. Esses nomes ligados a, a divindades muitas das vezes nos informa que essas pessoas adoravam esse Deus. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon, Bamote, Baal, Bet-Baal, Meon. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. A Baal de Israel. Preste bem atenção. Também se juntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Salmo 106, 28. Esse salmo faz referência à ocorrência, o evento, o episódio, né? Que ocorreu lá nas montanhas de Moabe, quando os hebreus se aproximaram. Está lá em Números 25, capítulo 25. Começa com as histórias de Balaão, né? Que é Números 22, e mostra a aproximação deles, essas montanhas, lá no capítulo 25 de Números. Pois bem, o Salmo só faz referência a essa história que aconteceu lá em Números, que os hebreus foram e tiveram relações sexuais. Na realidade, os hebreus foram adorar os deuses moabitas e midianitas. Só que a adoração naquele tempo envolvia sacrifícios que os participantes comiam em comunhão com as suas divindades, e nesses sacrifícios, que envolvia também bebida, muita bebida, né, que os deuses também gostavam de bebidas fortes. Então, tinha o sacrifício do animal, existia a bebida, e os seus participantes, as pessoas que participavam desses sacrifícios, elas tanto comiam como bebiam do sacrifício que era ofertado aos deuses. E nessa bebedeira toda dos hebreus, e comilança e todo, tinha muito sexo, porque a adoração também é prestada por meio do sexo. Envolvia sexo. É tanto que tinham também as tal das sacerdotisas pagãs, e que eram chamadas de prostitutas de templo. Então os hebreus fizeram esse bacanal lá próximo das montanhas de Moabe. É uma lenda, é lógico, é fato isso. E os hebreus, na verdade, eles não vinham de canto nenhum. Eles eram lá daquela mesma região. Eram cananeus como os demais. Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho. Perceba abaixo que há inúmeras pessoas carregando em seus nomes a terminação El. Pessoas inclusive hebreias. Vejam. Nós vimos acima as terminações de lugares com El, e depois vimos terminações de nomes de lugares e de pessoas com Baal. Vamos ver terminações de pessoas com El. Joel, veja a terminação El aqui presente. Sempre no final, a maioria. El, Betuel, Azael, Samuel, Raquel e outras, se você for pesquisar ou folhear as páginas da Bíblia, você vai encontrar centenas de nomes carregados com El. Até o nome da nação dos hebreus leva a terminação do deus pagão El. Perceberam? Israel. E, existe um monte de explicações com respeito a Israel, né? Terminação toda Israel. Há quem diga que Israel envolva Is, viria
deusa Ísis, lá do Egito, o deus Ra, lá de Israel, desculpa, o deus Ra, lá dos egípcios, e El, o deus mais poderoso, mais conhecido entre os cananeus. Aí formaria a palavra Israel. Essa é uma das explicações que há, que você pesquisar, encontrará. Mas o fato é que o nome Israel tem acoplado ao seu nome o nome de um deus pagão, El. A primeira aparição discreta de El surge quando Abraão se encontra com Melquisedeque, o sacerdote e rei pagão que reinava próximo das cidades de Sodoma e Gomorra. Essa passagem foi construída de forma as pessoas a pensar que existia um pagão que adorava o mesmo Deus de Abraão. Só que isso é mentira, isso não é verdade. O contexto desmente. Primeiro porque Melquisedeque era pagão. Era um rei pagão e era um sacerdote. E se era sacerdote, ele oferecia sacrifícios. Se ele oferecia sacrifícios em favor de outros pagãos, ou seja, daqueles cananeus que moravam em seu reino. Como é que aqueles pagãos estariam adorando um Deus que supostamente era adorado por Abraão? Tem sentido isso? Nesse episódio, Melquisedeque diz ser adorador de El Elyon. E Abraão diz também adorar esse mesmo El. Gênesis capítulo 14, você pode ver essa passagem. Há quem diga que entre o Deus El de Abraão e o Deus El de Melquisedeque há uma variação ali nos nomes, né? Mas o fato é que El era um deus pagão. El, vocês já sabem que significa Deus, e Elion quer dizer alto, superior. Daí ser traduzido El Elyon como Deus Altíssimo. Às vezes é traduzido também como Deus Poderoso. O Deus Poderoso é mais traduzido como o El Shaddai. Mas El Elyon também há traduções que o traduzem como Deus Poderoso. Desse modo, a tradução literal para El Elyon seria o Deus do Alto. Agora, pasmem, El, o deus pagão dos cananeus, morava justamente numa montanha, ou seja, era o Deus do alto. Era um Deus que morava num ponto alto, num ponto elevado. Daí ser chamado de Deus Altíssimo. Porque onde ele morava era um local de inacessível, um lugar elevado. Daí a denominação, o Deus Altíssimo. Entendeu? Os nossos tradutores preferiram verter El Elyon como Deus Altíssimo. Mas isso só porque querem induzir você a pensar que esse El é um Deus diferente do El pagão. Porém, eles são os mesmos deuses. Essa tradução de Deus Altíssimo já expliquei em um outro texto meu lá no Facebook. Quem desejar pode procurar em minha página lá no Face. Mas eu vou fazer pegar o texto e vou colocar aqui no canal. Quando se coloca Deus em maiúsculo, é justamente para induzir outros a pensar que esse Deus seja Javé. Só que não é. O Deus El aparece ainda no texto bíblico como El Shaddai, ou seja, El, que significa Deus, e Shaddai,
Shaddai, montanha. Há também que diga que Shaddai era uma antiga cidade lá na Palestina, e cujo Deus que era sendo que o Deus principal daquela cidade era o Deus El. Daí dar-lhe o nome de El Shaddai. Mas há também essa explicação de que Shaddai significa montanha, mas também é bom que vocês saibam que há essa explicação de que Shaddai era uma antiga cidade que havia lá naquela região lá, né? Mais comumente chamada de Palestina. Daí o El Shaddai era o Deus que morava, era o Deus que aqueles habitantes daquela cidade adoravam. Daí El Shaddai. Poderia ser literalmente Deus da montanha ou Deus do monte. Gênesis capítulo 17, versículo 1. É onde nós encontramos essa expressão aí. Quando você pega várias traduções, tem algumas traduções que deixam mesmo. El Shaddai, tem outras que deixam El Elyon, deixa. Já outros substitui, bota Deus poderoso, outra bota Deus altíssimo, mas se tem algumas traduções que você ainda vê esses termos literalmente lá, nelas. E se não encontrar uma versão que tenha, é só pegar, fácil, buscar na internet, vocês vão ver várias traduções. Pega uma Bíblia hebraica, tem até uma Bíblia hebraica, uma verdezinha, em PDF, fácil de encontrar. Traduzida por vários rabinos que fizeram essa tradução dessa Bíblia hebraica, chamada de Bíblia hebraica. Quando você compara, não tem muita diferença não, com a Bíblia hebraica com a que nós temos, a tradução dela. E foi feita por rabinos, por judeus. Tem muitos adeptos judeus, ou mesmo judeus, que dizem que a nossa tradução vamos dizer, ela é deturpada, porque os cristãos manipularam os escritos dos judeus e criaram um monte de coisa lá que no original não está. Mas isso é conversa furada. Porque essa tradução que eu falei, a Bíblia hebraica, foi traduzida por vários rabinos. E os caras tudo especialistas. Quando você vai ler o texto, não vê muita diferença não. As ideias são a mesma. Lá vai estar que Javé é um Deus assassino, um Deus criminoso, um Deus que pedia sacrifício, um Deus que mandava matar crianças ao fio de espadas, um Deus que roubava terras de povos estrangeiros, terras alheias de outros povos. Tudo que está lá no Deuteronômio capítulo 20 e capítulo 21, em Números 31, que nós vemos toda a perversidade dos hebreus, tanto em termos de estupro, roubo, assassinato, vai estar lá nessa Bíblia hebraica. Não muda nada. É só essa história de que, não, a Bíblia de vocês é deturpada e que alterou muita coisa, porque o hebraico tem palavras que significam uma coisa, quando traduzir significa outra. Tem nada a ver com isso. Só conversa para tentar amenizar os traços de crueldade que nós encontramos no Deus hebreu nos escritos do Velho Testamento. Só conversa. Por exemplo, Moisés encontra o Deus Javé numa montanha ou monte chamado de Sinai. Os deuses sempre moraram nesses lugares, né? Nesses locais. No alto, sempre numa localidade que se encontrava distante dos mortais. Os deuses gregos moravam onde? No monte, chamado Monte Olimpo. Os deuses japoneses que habitavam as montanhas, os deuses chineses a mesma coisa. Javé é encontrado por Moisés no Monte Sinai, no monte. Tá vendo? Sempre as divindades vão estar sempre no local inacessível aos mortais. Eles nunca estão em contato direto com os mortais. Eu chamo toda essa malandragem dos escritores hebreus de sincretismo literário, porque essas alterações é puramente textual.
Eles misturaram textos politeístas com textos aparentemente monoteístas. Ou seja, os escritores finais do Velho Testamento, eles pegaram as lendas do seu povo, lendas antigas, que eram todas politeístas, e misturaram com as novas que eles inventaram quando eles adotaram o monoteísmo. Há quem diga que o monoteísmo, repito, do judaísmo, ou dos judeus, acontece ou começa com Josias, o rei Josias, que inventa toda aquela história que encontraram um livro lá dentro do templo, tudo conversa, né? Que segundo a lenda mesmo, esses objetos, livros, a Torá, o bastão de Moisés, o bastão de Arão, uma porçãozinha lá do maná, tudo ficava dentro da tal da Arca da Aliança e tudo ficava lá no templo. Então, como é que esses objetos seriam, a lei, o livro da lei seria perdido e mais tarde, não sei quanto tempo depois, o povo ia encontrar, esse sacerdote ia encontrar? Conversa furada, isso é lenda. Sim, então diz que Josias teria iniciado o monoteísmo, quando ele fez uma tal de uma reforma lá, que destruiu todos os deuses pagãos, aquela conversa toda, e, e finalizou, o monoteísmo tomou toda a sua forma definitiva lá com o Neemias, aquele que tem um livro na Bíblia, Neemias, Zorobabel, aquele pessoal todo, Zacarias, seriam os escritores finais do monoteísmo. Pois bem, a Bíblia só tem malandragem de gente esperta. Primeiro começou com os judeus. O judeu sempre foi esperto, né? Pode ver que dentro da Bíblia só tem esperteza dos judeus. Eles consideravam, por exemplo, eles não podiam comer carnes estranguladas, animais mortos que encontrassem pelo caminho, não podiam comer, fazer uso desses animais. Mas, no entanto, no texto bíblico diz que os judeus, o Deus hebreu mandou os judeus pegar que eles não podiam fazer uso desses animais, mas podiam vender para os pagãos. Cadê? Sim, então a malandragem começou com os judeus e agora se perpetua através dos cristãos. Não se deixe enganar. Pare, pense, reflita. É isso aí, pessoal. Dê seu like, compartilhe e até a próxima.